Olá, eu sou o Denner B. Lopes, autor do livro Cidades Mortas. Eu vim aqui a convite da Beatriz Sangaletti para responder umas perguntas no canal Na Literal sobre o meu livro Cidades Mortas, os processos de publicação, curiosidades, etc. Bom, a primeira pergunta: quais foram seus maiores medos em relação à sua distopia Cidades Mortas, baseada em Jogos Vorazes? Você não teve receio de as pessoas acharem que o livro não foi uma cópia bem elaborada da própria trilogia? Olha, meu maior medo, nenhum. Acho que todo medo de algum autor é de não gostarem do seu livro. Há pessoas que leiam e gostem, que gostam, há pessoas que leem e não gostam, há pessoas que não gostam e sem ter lido, o que eu acho uma hipocrisia. Eu não tive também só os Jogos Vorazes como inspiração. Eu tive o concorrente do Stephen King, que é uma distopia, que visa também que é uma crítica à sociedade, que tem o reality show brutal, tem também o filme Os Substitutos com Bruce Willis, que embora eu não tenha visto o filme inteiro, só pequenas partes, isso que me incentivou a querer escrever história e foi me levando até agora. A segunda pergunta foi: como foi para você conseguir que uma editora tão grande como a Chiado publicasse seu livro? Bom, eu fiquei em choque quando eu recebi a proposta de publicação. Eu estava com a proposta da Novo Século, o selo Novos Talentos. Eu tinha a proposta, eles aceitaram publicar e tudo. Mas eu desisti porque o preço era absurdo e não quis saber, desisti. E aí eu estava em conversação com a editora N Versus. Eu tava em, eles gostaram tudo do teor da história, mandaram muitas fichas, anexos para mim, para eu ir respondendo sobre o livro, sobre mim, etc. Mas estava demorando muito. E aí, nesse meio caminho, eu conheci a Chiado. Fiquei deslumbrado quando eu conheci ela e eu mandei meu original sem maiores pretensões. Eu fiquei até surpreso, porque 15 dias depois eu já estava com a proposta de publicação nas mãos, 2 dias depois o contrato já estava sendo assinado, e eu fiquei deslumbrado mesmo, porque eu não esperei. Tanto que eu estava no trabalho, quando eu saí do trabalho, eu sentei numa praça que tem na minha cidade e eu fiquei olhando para o nada, pensando: caramba, meu livro vai ser publicado por essa editora, cara, minha vida vai mudar, creio eu. Então, a primeira edição do livro vai ser dividida no Brasil e em Portugal, 60% aqui no Brasil e 40% em Portugal. Se vender 3 mil exemplares, vão ser traduzidos para o inglês e para o espanhol, indo para os Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e Espanha. E eu choquei eu fiquei chocado quando eu li isso essa cláusula no contrato, porque eu realmente não esperava. E foi ali que eu vi que era a casa editorial certa para publicação do Cidades Mortas. Tá. A terceira pergunta: o livro tem como cenário cidades brasileiras. Por que essa escolha? Você quis trazer críticas para a sociedade no Brasil? Sim, o livro se passa no Brasil, futurista. Lizarbe é o nome da nação. De trás para frente, Lizarbe quer dizer Brasil. E se passa no Rio de Janeiro, em 2080. E é uma crítica à sociedade, sim. Acho que essa escolha que eu fiz é mais. Eu queria escrever um livro na minha outra série, os livros não se passam no Brasil em si. Os personagens são americanos, tudo. E eu queria escrever um livro, uma distopia brasileira mesmo. Bom, há uma crítica, sim. Na verdade, há também uma ironia, porque se passa num futuro, mas com requintes de passado, que traz muito sobre a ditadura militar. Até o nome do próprio presidente é Vargas. A situações, como na hora da votação, tudo, é igual a como era antes, no período da ditadura. Então eu quis fazer essa ironia em sentido de estar num futuro, mas em retroação. Ou seja, foi no futuro, mas está a mesma coisa do passado. Não teve uma evolução.
É isso que eu quero dizer. Então, a quarta pergunta. Apesar de ter 19 anos, você acabou de escrever um livro que promete fazer muito sucesso entre os leitores. Como você se sente em relação a isso? Bom, como eu me sinto ótimo. No meu Facebook, muita gente conversa comigo todo dia, é, pedem dicas, falam que estão escrevendo um livro, pedem para eu ler o livro deles. Às vezes eu aceito, às vezes não, porque eu também tá corrido, porque eu estou escrevendo o segundo volume do Cidades Mortas, e aí fica corrido para mim. Mas eu acho incrível, o feedback que eu tô tendo é incrível. Eu mandei o livro para algumas poucas pessoas e 3 delas já leram em menos de 5 horas e vieram falar comigo e ficaram debatendo, conversando comigo sobre. E eu acho isso incrível, porque, nossa, estavam falando da minha história, da história que eu escrevi, que eu dei meu sangue para estar lá, escrita no papel, para ser publicada. E eu acho isso incrível. Agora, se promete ser um sucesso, aí eu não vou saber. Vai depender dos leitores. Mas está tendo um feedback muito bom. Já estou com entrevista marcada para jornais, tem matérias muito boas saindo em grandes sites aí sobre cidades mortas. Então vamos esperar aí, que acho que promete mesmo. A quinta pergunta: qual foi a reação dos seus amigos e da família quando você se tornou escritor? Com quantos anos você se considera ter entrado nesse universo literário? Bom, quando eu comecei a escrever foi em meados de 2010, quando eu tinha 14 anos. E eu não contei pra ninguém. Eu comecei a escrever sozinho, não contei pra ninguém. Depois, quando eu terminei o primeiro livro, eu contei pro pessoal de casa. Eles ficaram, nossa, você é louco. Todo mundo, toda a minha família ficou falando, você é louco, vai trabalhar, arruma um emprego, isso não vai dar em nada. É absurdo o tanto disso que eu recebi. Eu não, apoio, acho que mínimo. Entende? Até de amigos. Muitos amigos acreditaram, ficaram felizes, queriam saber sobre a história, mas às vezes você sente também que há um certo desprezo em relação a isso. Eu sempre acreditei nisso e corri atrás, e hoje, com 19 anos, eu já consegui um contrato com uma editora internacional, uma das maiores editoras, né, de língua portuguesa do mundo, e eu acho que isso é eu gostei bastante. Até nos agradecimentos do Cidades Mortas, eu coloquei no último lá meu agradecimento aos incrédulos. Aquelas pessoas que não acreditaram, que acho que aí quando alguém não acredita no seu sonho, você tem mais força para realizá-lo, entende? Para mostrar para essa pessoa que você conseguiu, que deu certo. E a sexta e última pergunta: os próximos livros da saga têm previsão de lançamento? Você já escreveu todos? Fale a respeito. Bom, eu estou escrevendo o segundo, não escrevi todos ainda. Estou na metade do segundo, o Cidades Mortas Aisur. Ano que vem está saindo já, possivelmente no primeiro semestre, no passo do primeiro semestre, eu acho. E vai depender bastante do feedback também do Cidades Mortas, o primeiro volume. E eu queria dizer uma coisa que o pessoal acha que é série, mas é uma série que não se passa na mesma nação e nem com os mesmos personagens. Na verdade, a série Cidades Mortas visa no Cidades Mortas mesmo, no reality show brutal. As edições dele em diferentes nações. A primeira edição do primeiro volume foi em Lizard, no Brasil. A segunda vai ser em Aisur, na Rússia. A terceira e vai indo. São planejados 4 volumes, mas eu ainda não sei. Eu posso aumentar esse número, assim como eu posso diminuir. Possivelmente uns 5, 6 livros ao máximo, não mais que isso. Eu acho que nem 6. Mas eu estou na metade do segundo ainda. E também não vai ser também o mesmo estilo de narração do primeiro. Tipo, pode ser em terceira pessoa. O primeiro livro é em primeira pessoa com o narrador protagonista. O segundo livro são primeira pessoa com 3 narradores protagonistas. São 3 protagonistas. Há um modo de escrita mais firme, mais arriscado no segundo.
E eu vou evoluindo em sentido assim da escrita propositalmente, conforme os livros forem lançando e etc. É isso. Queria agradecer a Beatriz Sangatelli pelo convite, agradecer a resenha que ela fez em vídeo do Cidades Mortas. Se ela não... Eu não sei se vai ser nesse vídeo mesmo a resenha ou se vai ser no próximo. Ou se esse vídeo vai ser separado, mas espero que seja separado. Aí deixa o link, vai deixar o link aqui embaixo da resenha. E é isso, galera. Obrigado, Beatriz. Obrigado a todo mundo por assistir esse vídeo. Convido a todos para irem na minha página do Facebook. Na minha página não, no meu Facebook. Pode me adicionar à vontade, pode conversar à vontade. Tudo, tá legal? Obrigado, galera.